Bem-vindos de volta ao canal Emilou Day by Day e, finalmente, bem-vindos ao vídeo especial em comemoração dos nossos mais de 1000 inscritos! Yeah! Muito obrigada! Nós estamos, assim, muito honradas e muito surpresas com o feedback, com o retorno de vocês, com carinho. Vocês são muito especiais, muito carinhosos. Muito obrigada do fundo do nosso coração. E a gente abriu uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram, então se você não segue, a gente vai lá, corre. Vocês fizeram muitas perguntas muito curiosas, vocês, hein? Mas ok, estamos aqui para saciar essa curiosidade e responder essas perguntas. Bora ao que interessa, sem mais delongas, vamos lá, vamos responder. Para quem não me conhece, eu sou a Luíse, mais conhecida como Lou. Nós somos irmãs e nós moramos na Inglaterra há mais de 16 anos. E eu sou a irmã mais reservada, né? Sou a Emily, mais conhecida como Emi neste canal. Nós recebemos muitas perguntas, mas muitas perguntas foram muito parecidas. Então, assim, aqui a mais repetida foi como viemos parar aqui em Londres, como tomamos a decisão por Inglaterra, por Londres, como foi o nosso começo. Eu e minha irmã decidimos vir para a Inglaterra juntas. Então, eu como sou a irmã mais velha, eu vou começar. Nós somos cariocas, né, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou formada em psicologia e depois que eu me formei, trabalhei em alguns lugares no Rio que não estava gostando, não era muito a minha praia, não era o que eu queria fazer, mas estava ali tentando, eu não me via fora do Brasil, estava ali tentando uma carreira que eu amei fazer psicologia, amei estudar psicologia e estava tentando ali uma carreira. Quando ela se formou, a minha irmã tinha um sonho de sempre, ela, nunca eu vou morar fora, e aquilo assim, era dela, e eu estava vendo a minha vida, da minha vida vai dar certo aqui no Brasil. E daí um dia ela falou, não, porque eu tô indo para os Estados Unidos, porque eu vou para os Estados Unidos, e ela virou para mim e falou assim, cara, você não quer ir comigo, não? Eu falei, não. Na lata, eu falei, não. Estados Unidos não. Gente, eu nunca tive vontade de morar nos Estados Unidos, eu nunca tive um sonho de morar lá. Eu gostava de ir pra lá em férias, pra passear, mas assim, morar, ter uma vida lá, nunca pensei. E hoje continuo pensando a mesma coisa, eu não moraria. Mas por que lá? Você sabe que você vai ter que pagar um visto, você sabe que você vai ter que gastar dinheiro sempre para renovar um visto. Eu falei assim, agora você fala inglês, é morar num lugar que fala inglês, por que você não vai pra Inglaterra, né? Porque só um parente, né, nós, né, nosso pai, nós somos filhos de português, então a gente sempre teve nossa nacionalidade, que meu pai, obrigada, nosso pai tirou pra gente quando a gente era criança ainda, então aquilo tava lá, assim, e eu falei, cara, por que você não vai pra Inglaterra, sabe? Você não vai precisar de visto, você não vai, né, naquela época, você não vai precisar pagar visto, você vai poder trabalhar, estudar, fazer o que você quiser. Então acho que, sei lá, acho meio perda de tempo, um desperdício de dinheiro, você pagar um visto, podendo morar num lugar que você pode morar com todos os direitos e deveres, né, do cidadão. Aí a chave virou. Aí eu entrei na história e falei assim, bom, se você for para Inglaterra, ok, eu vou com você. E foi assim que eu me juntei e decidi, tomei a coragem, falei assim, vou com você. Eu sou formada em Direito, eu estudei Direito no Rio de Janeiro e eu realmente já tinha essa vontade de morar fora, já vinha de tempos. Porque a gente sempre viajou para os Estados Unidos e na época eu era muito influenciada pelos seriados de TV, né, Friends, MTV. A primeira coisa que vinha na minha mente era os Estados Unidos. E agradeço pela minha irmã ter colocado a Inglaterra no meu caminho, porque realmente foi maravilhoso e é maravilhoso. Mas naquela época eu pensava Estados Unidos, realmente ia ser mais caro, mas assim que a gente colocou na cabeça de vir para imigrar para a Inglaterra, foi assim uns 4 meses antes de eu me formar, e assim que eu me formei, a gente foi. Então a gente decidiu em novembro, e em maio de 2007 a gente estava viajando, a gente estava pegando o nosso avião. Nós pesquisamos muito, naquela época existia Orkut, então a gente se inscreveu em todas as comunidades, começava a fazer pesquisa, onde morar, qual é o melhor lugar para morar, o que fazer, tal. E eu tinha um amigo na minha faculdade que tinha acabado de voltar da Inglaterra, tinha acabado de voltar de Londres, eu sabatinei ele, fiz várias perguntas e ele me deu muitas dicas. Nós trabalhamos muito naquele inteirinho, né, naqueles 6 meses, para guardar dinheiro para a gente trocar em Libra. A gente só pensava em Libra, né? Naquela época, R$1 era
7 libras, era bem caro, e tudo que a gente assim, parou de sair à noite, a gente foi focada, só guardando dinheiro. Minha irmã vendeu o carro dela para comprar nossas passagens, muito obrigada. E a gente veio com a cara e com a coragem. A gente pegou uma indicação de acomodação Do Orkut. no Orkut. E lembrando assim, a gente veio, a gente não conhecia ninguém, não tinha contato de ninguém, a gente veio com a cara e com a coragem e 500 libras 500 libras, 500 libras cada. Obviamente, a gente não recomenda que você venha com 500 libras. Foi loucura, sim, foi loucura. Mas uma coisa que eu tinha, pelo menos eu tinha muito comigo, era: vai dar certo. Não tem essa. E eu vim com a mente aberta. Eu sabia que eu não ia conseguir um trabalho assim, virar diretora, sabe? Virar advogada imediatamente. Não, eu ia ter que ralar, né, como imigrante. Então eu vim pronta para trabalhar, gente, sem medo, sem preconceito. Aí já emenda na próxima pergunta, que é: como foi o nosso começo, né? Bom, gente, nosso começo aqui foi, né, saindo do aeroporto do Rio de Janeiro, a choradeira de costume, pegamos o avião, chegamos aqui em Londres. Eu nunca me esqueço da cara da policial da imigração, que ela foi uma fofa. Assim, a gente chegou, entregou o passaporte, ela: Welcome to United Kingdom. Aí entregou de volta, gente. A gente pode ir, a gente pode passar. Vambora. Já fomos. Aí a gente tinha anotado, né, as direções da casa e para qual a linha do metrô que a gente tinha que pegar. A gente fez a pesquisa, né? Quanto custava o metrô, como é que se pagava para, né, o metrô, se aceitava cartão, dinheiro, enfim. Pegamos o metrô, chegamos na nossa acomodação. A primeira acomodação que a gente encontrou foi, como a minha irmã falou, foi pelo Orkut. Não aconselhamos fazer isso. Foi um pouco arriscado. A gente pagou a acomodação um mês inteiro lá do Brasil, mas deu certo. Sim, ali. Eu achei essa maneira muito arriscada, mas obviamente, gente, a gente chegou aqui há 16 anos. Hoje em dia tem Airbnb, tem muito mais informação do que a gente tinha naquela época. Bom, enfim, resumindo, chegamos numa casa que a gente contratou pela internet, que a gente, né, confiou. Chegando lá, bateu um pouco de desespero, porque a gente bateu na porta, ninguém abria a porta. A minha irmã já estava quase chorando, e eu assim: gente, tem que ter um plano B, porque a gente vai pra onde? A gente não tinha. A galera não abriu a porta porque tava rolando uma festinha na cozinha, então ninguém escutou a campainha. Mas enfim, entramos, né? Aí foi aquele baque, né, daquelas casas maravilhosas de Londres. Agora, era boa a casa? Não, não era. E assim, a minha primeira noite, eu confesso que a minha primeira noite foi horrível, eu não dormi, eu estranhei tudo. Eu fiquei pensando: gente, o que eu tô fazendo? Eu tava muito nervosa. Assim que a gente chegou, a gente descobriu, né? Primeiro perrengue. Por uma semana a gente não levou um golpe. A gente contratou a casa para ficar um mês. E chegando lá, a dona da casa, que era uma brasileira, ela simplesmente: tô encerrando os business. Assim que ela fala. A gente assim: como assim? A gente pagou a casa um mês. Não se preocupa, vou devolver o dinheiro, mas tem que sair na sexta-feira. Detalhe, chegamos na quarta. A gente chegou numa quarta-feira, na sexta-feira tinha que ir embora. E a gente assim: mas a gente vai pra onde? A gente não conhece nada. E a gente assim, conversando com as pessoas da casa, que eram todos brasileiros. Eu falei: gente, vocês encontraram casa? Não. Tudo super tranquilo. A gente assim: nossa, o que é isso? No dia seguinte, né, depois da noite péssima que eu tive, a gente acordou. E a gente foi passear por Londres, né, fazer um reconhecimento do terreno com a galera da casa. E a gente foi com eles, a gente foi para o centro, né, de Londres, fazer um reconhecimento do terreno. O primeiro dia a gente ficou um pouco perdida, a gente não estava assim, meio em estado de choque, assim. Aí a gente, né? E depois, na sexta-feira, a gente assim: gente, a gente tem que se mexer, né? Porque a mulher da casa, ela literalmente falou que ia parar um caminhão na porta e que ia entrar tudo no caminhão, e quem não tivesse, ia ela trancar a casa e ia trancar todo mundo pra fora. A sorte, a dona da casa, ela pagou a gente, ela devolveu o nosso dinheiro inteiro, ainda bem. Aí na sexta-feira a gente conseguiu um trabalho, a gente foi numa agência de empregos, conseguimos um trabalho, tá, gente, de eventos, e abrimos conta no banco e conseguimos uma nova acomodação. Aliás, a nossa nova landlady recomendou a gente ir ao banco, eles estavam aceitando abrir conta para europeu. Então fomos lá,
foi super fácil, super prático abrir. Não sei como é hoje é um pouco mais burocrático, mas naquela época, assim, demorou 5 minutos. Sentamos, demos o passaporte, abrimos a conta. Acabou. Mas lembrando que eles estavam abrindo conta para europeu, né? Recém-chegado no UK, né? E foi nesse dia, né, a gente encontrou trabalho, a gente encontrou uma casa nova e a gente abriu conta em banco. Aí nesse dia eu lembro que a gente foi comemorar no Burger King. A gente sentou ali, a gente se olhou e a gente falou, nossa, não, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Terceiro dia, gente. Aí nos mudamos, né? E daí a galera da casa acabou indo com a gente também, porque era uma casa que estava vazia e você aluga os quartos, né? Então a galera da casa, acabou que a gente ajudou a galera da casa também. Foi todo mundo com a gente e acabou que moramos naquela casa por uns 3 meses, porque depois a gente foi expulso, mas isso aí já é outra história. Aí já emenda numa pergunta, perguntaram assim, qual o melhor lugar em Londres que já moramos? Nós já moramos em todas as zonas de Londres. Vocês sabem que as zonas são de 1 a 6, aquela circunferência, né? O zona 1 é bem no miolinho, e aí vai aumentando. Pra mim, o melhor lugar que eu morei foi Swiss Cottage. Eu morei sozinha lá, minha irmã não morou comigo. Eu gostei muito daquela área. É uma área perto de St. John's Wood, é zona 2. Tem metrô, que é a Jubilee Line. É uma área movimentada, porque ela é passagem, mas ao mesmo tempo é uma área bonita, uma área fofa. Não sei como é que tá agora, mas na minha época eu gostei muito de morar lá. Eu morava num apartamento que ele era novo, silencioso, limpo. É importante. É importante, E eu gostei muito ali ao redor, então eu gostei muito daquela área. E estava uma distância, eu não precisava pegar o metrô, eu poderia pegar um ônibus, né, que é mais barato que o metrô. Eu gostei muito dali. Depois até, se vocês quiserem, a gente pode até fazer um vídeo sobre as zonas de Londres, porque, como minha irmã falou, a gente já morou em todas as zonas de Londres, né? Tem zonas aqui, lugares que eu falo, gente, corre. Mas essa eu gostei, pra mim é Swiss Cottage, e você? Pra mim, eu gostei muito de Wimbledon, quando a gente moramos juntas num apartamento, finalmente alugamos juntas. Pra mim, lá é muito legal, porque tem uma mescla tem lojas de departamentos, tem restaurantes, mas também parece um vilarejo. Claro que durante o campeonato de tênis, fica cheio, fica movimentado, mas também é legal. E lá tem trem, tem metrô, tem ônibus, então realmente é acessível. Zona 3, zona 4 lá, eu gosto bastante, mas isso vai depender do seu orçamento, vai depender de onde você trabalha, vai depender do que você está procurando, se você está procurando ficar perto de lojas, restaurantes, ou se você quer ficar longe disso tudo. Mas para mim, eu gostei bastante dessa área. Recomendo. Pediram pra gente falar dos primeiros apartamentos em Londres, né? Acho que querem saber das nossas primeiras moradias aqui em Londres. Perrengue. Esse é um perrengue. Perguntaram também se a gente já passaram perrengues. Perrengues. Moradia. A gente já dividiu o apartamento com 20 pessoas. 22. Mas aí o landlord falou, gente, acho que 22 pessoas, acho que tá muito apertado aqui. Tirarei 2 pessoas. Diferença! Moramos com 20 pessoas. E nessa época, eu lembro, foi muito engraçado, porque eram 20 pessoas no nosso apartamento e o apartamento ao lado dos nossos vizinhos também era apartamento de aluguel. E eram 15 americanos. Gente, era assim, Era festa. Era. Eu não sei como é que a gente conseguiu morar ali. Foi 20 pessoas. Foi divertido? Foi. Mas, cara, perrengue. Você morar com 20 pessoas, a maioria tudo jovem, de idade dos 20 e poucos anos, recém-chegado, francês, espanhol, alemão, tinha de tudo. O que é bom, né? Porque também todo mundo estava conhecendo Londres, então a gente saía, era festa naquele flat, gente, de segunda a segunda. Você queria dormir? Pois não dava para dormir lá. Fazia parte, a gente estava naquele momento de querer curtir a vida, então valeu. Hoje em dia não daria, né? Mas naquela época foi divertido. Mas esse apartamento era em Marble Arch, bem no centro de Londres, na zona 1, foi um dos lugares mais baratos que a gente já morou e foi super prático, porque a gente trabalhava ali por perto, a gente ia a pé, não gastava com transporte, e como a gente também vivia na noitada, a gente ia a pé, voltava, nossa, foi realmente maravilhoso. Perguntaram se a gente já falava inglês.
Gente, não tem como. Você tem que. Você vai imigrar para Inglaterra, Estados Unidos, você tem que ter um básico de inglês. Você vai para Alemanha, você tem que saber falar Básico, alguma coisa de alemão, né, gente? Pelo amor de Deus, porque o inglês salva vidas, né? Aqui, se você chegar e se você não falar inglês, você vai trabalhar num lugar não tão legal assim, você não vai conseguir, de repente, trabalho tão fácil assim. Então, você tem que falar pelo menos o básico. Então, sim, a gente sempre estudou inglês, obrigada, nossos pais. Assim. A gente falava pelo menos um básico, a gente falava. The book is on the table. E assim, você tem que saber falar alguma coisa, porque você vai começar a trabalhar, né, o seu manager, né, o seu gerente vai chegar, vai falar com você, você tem que fazer isso, isso, isso. Você tem que entender o que ele tá pedindo. E a gente entendia, a gente sabia se comunicar. Eu acho que quando você chega e você fala, nossa, eu falo muito inglês, vou tirar de letra. Mas, gente, aqui a gente do mundo inteiro. Então, são sotaques que você não tá acostumado. Então, a pessoa tá falando inglês com você fica, gente, o que é isso? Não vai entender nada, sabe? E sem contar que, assim, o pessoal do norte aqui da Inglaterra, eles têm um sotaque bem puxado, os escoceses têm um sotaque bem puxado. Então, assim, leva um tempo para você conseguir o seu ouvido, né, se acostumar com tudo isso. Sim, você tem que falar inglês e sim, a gente já falava quando chegou aqui e isso ajudou bastante. Obviamente, hoje em dia, né, melhorou bastante, né, o inglês, e a gente está sempre aprendendo. Então, eu digo pra você, eu falo, seu inglês é perfeito. Não, não é, mas eu tô sempre aprendendo. E eu não me importo de não ter um inglês perfeito, porque não é a minha primeira língua, contanto que eu consiga me comunicar claramente no trabalho, fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu também não importo de ter acento, né, de ter sotaque. Muita gente, que você tem sotaque, eu não tô nem aí. Na minha cara você já vê que eu sou estrangeira, então, sabe, eu não me importo. O que eu me importo é de falar claramente, de me comunicar. Tô me comunicando? Estão me entendendo? Tá valendo. Perguntaram quais foram os nossos primeiros trabalhos aqui. A gente começou como todo imigrante começa. Nós não fomos expatriadas, nós não fomos transferidas de empresa, nós viemos com a cara e com a coragem, sem referências. Eu comecei como garçonete. Eu comecei nesse evento que a gente falou durante uma semana. Trabalhamos no Savoy, naquele hotel que a gente mostrou para vocês naquele vídeo do Ave Maria lá em Covent Garden. Foi ali. Eu fiquei uma semana ali trabalhando com evento, servindo mesa, né, jantares. Detalhe, eu servi o Príncipe Felipe e depois eu consegui mudar para Harrods como garçonete no The Georgia, no restaurante chiquíssimo. Trabalhei lá e depois eu consegui virar vendedora. Fiz um upgrade na minha vida e o vendedora é Sales Assistant, que eles chamam aqui. Aí saí da Selfridges e depois voltei para Harrods como vendedora. Eu também, gente. Eu comecei aqui como qualquer imigrante começa, né? Também trabalhei no Savoy, porque a gente conseguiu nessa agência que fazia eventos, então um dos empregos, né, era trabalhar no Savoy. Então eu fazia café da manhã, não fazia o café da manhã, mas né, eu ficava lá servindo o café da manhã, o almoço, aquele hotel era lindo, era bom, sabe? Era bom de trabalhar lá. Fiquei ali acho que um mês. Aí depois eu consegui ir num restaurante que acho que muitos de vocês conhecem, é uma cadeia de restaurantes famosa aqui na Inglaterra, que é o Nandos. Mas eu odiei. Assim, eu falei, gente, se eu tiver que ficar na Inglaterra, trabalhando nesse lugar, eu vou me embora, eu não vou ficar aqui, sabe? Eu odiava. Ele me empurrou para conseguir uma outra coisa, que eu falei, aqui eu não fico. Aí um dia passando pela Oxford Street, eu vi uma plaquinha na janela, na vitrine, né, da H&M. Precisa-se de Sales Assistant, né? Porque eu não sabia o que era Sales Assistant. Aí eu lembro que eu mandei meu e-mail e daí uma escocesa, que eu não entendia nada do que ela falava, eu só entendi H&M, eu falei, yes! Aí ela, maravilha. Eu falei, nossa, falei certo então, né? Sei que eu fui pra entrevista, consegui o trabalho, fiquei trabalhando na H&M, onde conheci muitos amigos, onde foi muito divertido. Depois eu fui pra Peter Jones, que é da John Lewis. Depois eu fui pra Harvey Nichols, onde eu fiquei lá, e lá que eu desenvolvi minha carreira, porque eu também comecei como Sales Assistant, aí depois eu fui pra área administrativa, e assim foi, gente. Mas o começo é o começo de todo imigrante. Você começa de baixo.
Não tem segredo. Não tem segredo. Hoje em dia é um pouco mais fácil, porque na nossa época não tinha LinkedIn, não tinha essas facilidades que tem hoje em dia. Era você ter que mandar o seu currículo, bater de porta em porta. Alguns você conseguia mandar por e-mail e tal. Tava começando, assim, a rede social para trabalhos, né? Para procurar emprego. Mas foi assim. Perguntaram de perrengues, né? Pra mim, perrengue é moradia. Em Londres, pra mim, sempre achei perrengue. Desde a primeira casa que a gente veio parar aqui, que foi a nossa primeira casa, foi em Kensal Rise, né? No Kensal Green. E, assim, a área, particularmente, eu não gostei muito. Não moraria se fosse hoje. E a casa, né? Bad bug. Gente, bad bug. Agora tá na onda aqui, tá todo mundo falando, mas isso aí, ó. Isso aqui é antigo aqui, cara. Lembra? Você pegou bad bug. Primeiro dia em Londres, ó. Olha que maravilhoso. Então, pra mim, moradia. Ah, Pergunta: pretende voltar para o Brasil? não. Também não. Próxima. Próxima pergunta. Perguntaram se mesmo com tantos anos na Inglaterra, vocês sentem saudade de alguma coisa no Brasil? Não. E daí já emenda numa pergunta, se vocês sentem saudade da comida do Brasil. Não, não sinto saudade. Agora deixa eu explicar. Porque o meu paladar mudou. Depois de 16 anos, você aprende a gostar da comida insossa aqui da Inglaterra, sem sal. Tanto é que quando a gente volta para o Brasil e a gente vai comer lá, eu sinto que é muito salgado, que tem muito mais tempero do que a comida daqui. E hoje em dia tem muito restaurante brasileiro, tem muita vendinha, que se você consegue matar a saudade mais facilmente. O que eu amo de paixão é pão de queijo e brigadeiro, e eu como aqui. E até o Guaraná de vez em quando eu compro, mas eu sei que é muito doce. Olha lá, entendeu? Porque já mudei. Aqui os refrigerantes não são tão doces assim. Mas não sinto saudade. Eu sinto saudade de comidas específicas, então pra mim assim, eu sinto uma saudade assim de um bobó de camarão. Sinto saudade. Catupiry. Mas, como a irmã falou, hoje em dia assim, você tem mais facilidade de encontrar vendinha brasileira, restaurante brasileiro, tem muito mais aqui quando a gente chegou, então dá pra matar a saudade aqui, mas assim, um bobozinho de camarão, eu sinto muita saudade. Aí estão perguntando aqui o que a gente trabalha atualmente. Hoje eu trabalho com RH, eu fiz faculdade aqui de novo, eu fiz mestrado em HR Management e eu consegui fazer a minha transição de carreira e eu comecei como generalista, fazendo todos os serviços de RH, aquele serviço que a empresa presta para o funcionário, folha de pagamento, benefícios. E hoje em dia eu estou na gestão de pessoas, desenvolvendo pessoas, né, gerentes, profissionais, dou treinamento, faço a contratação e faço a demissão. E também faço as relações trabalhistas. E eu também faço recrutamento, eu não procuro candidatos, eu faço a avaliação do candidato para ver se ele vai ser bom para a companhia. Então, quando tem painel de entrevistas, eu sou uma das pessoas que estou lá no painel, então faço muita entrevista, mas lembrando que recrutamento aqui não faz parte do RH. Você não precisa ser formada com RH para trabalhar com recrutamento. Geralmente, se você trabalha para uma agência, não precisa de RH, é separado. Então, essa de contratar, não sou eu. Não adianta mandar currículo para mim, porque eu não vou poder contratar. Por incrível que pareça, eu trabalho numa empresa multinacional. Claro que eu não posso falar o nome, confidencialidade, essas coisas assim, mas eu mesmo sendo brasileira, porque muitas pessoas falam que é difícil entrar na gestão de pessoa aqui, para mim não foi desafiador, eu consegui, e mesmo trabalhando com empresas globais, eles nunca botavam os projetos da América Latina ou do Brasil só porque eu falava português, eles sabiam que eu tinha especialidade aqui na Inglaterra e na Europa, no mercado europeu, então eu sempre trabalhei com isso e trabalho até hoje com isso. Então, hoje em dia eu sou EA, né, da CEO da empresa, e é isso, gente, é um trabalho como outro qualquer, mas assim, o bom no corporativo é que eu tenho meu horário de, né, 9 às 5, e enfim, a minha vida ficou mais fácil, só isso. Mas aqui é assim, entendeu? Você começa de baixo, mas se você trabalhar, se você estudar, se você mostrar que é uma boa funcionária,
você tem oportunidade, assim, por exemplo, eu estava trabalhando na loja, eu era vendedora, e minha chefe falou assim, você pode fazer hora extra? Posso. Tem que estar aqui 8 horas da manhã no dia seguinte, 8 horas da manhã eu tava lá, entendeu? E eles percebem isso, sabe? Minha chefe era uma alemãzona, assim, bem rígida, sabe? E ela percebia isso, tanto é que quando ela foi promovida, ela não pensou 2 vezes em quem chamar pra acompanhar. Euzinha aqui. Então isso, e até uma vez também você me contou, né, que seu chefe estava olhando os currículos tal, e tinham 2 candidatos que já tinham passado por entrevista tal, e tinham 2 candidatos, né, um que queria vir transferido do país dele para a Inglaterra, já começando num trabalho de escritório e tal, e outra que era também estrangeira, mas estava aqui já na Inglaterra. Aí tava no currículo dele, que ele tinha sido garçom, que trabalhou também de vendedor, sabe? Aí ele olhou e falou assim, não, eu já sei quem eu quero esse aqui que começou de baixo, porque ele sabe dar valor a trabalho, e eu sei que vai ser um funcionário que ele vai trabalhar e vai dar valor ao trabalho. E, gente, é isso mesmo, sabe? Aqui eles dão valor a isso, sabe? A CEO para quem eu trabalho, gente, ela falou que ela começou servindo café, sabe? Não só ela, como todos os diretores da empresa. Eles falam, gente, eu comecei servindo café. Entendeu? Meu filho tá na escola, tá com 16 anos, tá de férias, não vai ficar em casa não, ele vai trabalhar no café da esquina para ele saber quanto custa, sabe? Então aqui, assim, eles dão muito valor a isso. Então, sabe, não vem achando que, eu vou chegar aqui, pô, será? Eu só vou ser garçom. Não, cara. Aqui tem oportunidade para todo mundo, mas você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Você tem que mostrar o seu valor. E é isso, cara. Então a gente já quer prova, entendeu? A gente não conhecia ninguém, a gente não tinha contato com nada, a gente só veio aqui com força de vontade e garra para trabalhar. Hoje em dia deve ser um pouco mais diferente, né? Porque eu já vejo muita gente transferida do Brasil, muita gente aplica do Brasil através do LinkedIn, o que é uma oportunidade maravilhosa. Hoje tem mais encurtar o caminho, né? Na nossa época não tinha essa facilidade. Era você mesmo metendo a cara e fazendo a sua carreira acontecer. E às vezes as pessoas que vêm transferidas, elas não têm essa experiência que a gente tem. E aí param na primeira dificuldade. Daquela sua amiga, ela veio transferida, ela pediu para voltar. Não, tem várias pessoas numa empresa que vêm transferidas, eles voltam, eles não aguentam. E falam, mas por quê? Porque realmente eles dão valor à pessoa que rala. Essa pergunta foi interessante. Perguntaram se o Brexit não atrapalhou a nossa vida aqui no UK. Não. Não porque, deixa eu explicar, né? Não porque o Brexit, ele aconteceu em 2016 e a gente já estava aqui há 9 anos, então, e a gente já tinha se naturalizado, então não afetou em nada. E, sinceramente, assim, quando a gente chegou aqui desde 2007, esse papo de Brexit já tava. Que vai rolar um referendo, que as pessoas têm que votar, mas nunca ninguém levou a sério. Todo mundo, imagina, isso nunca vai passar, nunca vai passar. E a gente foi vivendo aqui independente disso e tal. Daí, quando aquele Cameron, né, ganhou, ele falou, não, vou fazer agora. Só que a gente já tava no processo de tirar nossa cidadania, né? Não atrapalhou em nada. Mas o que a gente percebeu é que teve uma enxurrada de brasileiros vindo 2016, 2017, começou. Porque daí a gente também recebia muito, né, de conhecidos, né? Porque a gente não tinha canal, nada disso. Gente, o que vai acontecer? Eu ainda posso ir pra aí? Eu falei, olha, vai fechar a porteira, corre aí, entendeu? Então isso a gente percebeu, muitos brasileiros vindo. Muita gente tirando nacionalidade, corre pra tirar nacionalidade, vem pra cá e tal. E não só brasileiros, como europeus também, sim, tá, gente? No trabalho, todo mundo correndo com aceleração de processo para trazer funcionário. Antes, eu lembro que eu fiz uma transferência de um funcionário no dia 30 de dezembro, do último dia do Brexit. Todo mundo correu. Mas, enfim, não atrapalhou a gente em nada. Perguntaram qual a parte mais fácil e a mais difícil da adaptação aqui no UK. A mais difícil é a moradia, né? Trabalho no início, que você passa perrengue, né, com trabalhos que você não está muito acostumada, né, a trabalhar com isso. E a parte mais fácil, segurança, né? Segurança para quem vem do Rio de Janeiro. Poxa, você ter a facilidade e liberdade de pegar um ônibus com o celular na mão. Parênteses, naquela época, tá? Porque tá mudando. Londres não tá mais assim pacato e tranquilo como era antigamente. Quando a gente chegou, ainda dava assim para você usar seu celular, né? Não tinha tanto pickpockets
assim, mas mesmo assim ainda é um lugar seguro. Pra mim também, acho que eu vou copiar você. Pra mim foi segurança, pra mim perrengue é moradia. Você morar com gente estranha, dividir casa com 20. Você se arrepende de alguma coisa? Acredito que não me arrependo de nada, porque tudo que eu passei aqui, tanto bom quanto ruim, fez ser quem eu sou hoje, então não me arrependo. Talvez a única coisa é de eu não ter vindo mais cedo. Se fosse hoje em dia, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria nem feito faculdade lá no Brasil, eu teria vindo direto e ter feito a faculdade aqui. Eu também. A única coisa que me arrependo é de não ter vindo mais cedo. Do resto, não. Ah, isso também foi interessante. Como vocês conciliam tantas viagens com trabalho? Quem pensa que a gente só viaja, né? Gente, que a gente não trabalha, que a gente vive de viagem. Quem dera, quem sabe, né? Um dia, se Deus quiser, isso vai acontecer. Gente, a RH aqui vou explicar, tá? Geralmente, as empresas aqui na Inglaterra, você tem direito a 25 dias de férias, mais os 8 dias de feriados, né? Que eles são chamados de Bank Holiday, que são sempre às segundas-feiras. São 8 dias, sim, eu decorei, né? É muito importante saber. Com isso, dá um total de 33 dias. Então, você tem esses 33 dias dentro de um ano, então de janeiro a dezembro, que você tem que gastar. Lembrando que o Bank Holiday é sempre na segunda, então você não pode trocar. E aí você vai mesclando, você vai escolhendo as datas. Geralmente a gente tenta colocar numa sexta-feira para fazer um fim de semana prolongado, ou numa terça para fazer aquele feriadão prolongado. Porém, a gente não gosta muito de viajar durante os feriados, porque é mais caro, é mais cheio, então a gente prefere não. Mas é assim que a gente consegue viajar, né? Porque até quem vê até pensa, né, que a gente viaja, mas não é assim, a gente faz uns picadinhos. E também Londres é o hub do mundo, né? Você consegue do aeroporto aqui para qualquer aeroporto europeu, em 2 horas você tá lá. Então é muito fácil essa distância, essa logística, então funciona pra gente, né? Aqui tem voo para tudo quanto é lugar do mundo, então você não precisa perder muito tempo. Eu tenho que ir para tal lugar fazer uma escala de um dia, de 3. Não, gente, aqui você pegou um avião, pronto, você chega em 2 horas, né? Pelo menos por aqui na Europa, em 2 horas você está em qualquer lugar. Então a locomoção é fácil. E a gente sempre grava nos nossos fins de semana, porque a gente trabalha de 9 às 5, de segunda a sexta. Bom, isso aqui não é bem uma pergunta, mas a pessoa está agradecendo pelas inúmeras dicas da Islândia. Deve ter feito nosso roteiro, que está lá no blog, totalmente de graça. Vai lá, se você está pensando em ir para a Islândia, nem precisa pensar muito. Só usar nosso roteiro, que aquela viagem foi maravilhosa. Foi. Essa daqui perguntaram sobre o clima, se a gente não pensou 2 vezes antes de vir para cá por causa do clima. Esse aí é um pouco de ignorância da nossa parte. A gente, pelo menos eu, não sabia que ia ser tão frio assim. A gente chegou em maio, né, que é supostamente o início do verão, mas eu já senti o baque ali. A gente não tinha roupa apropriada, até porque nem recomendo muito se você estiver vindo para cá para morar, né? Não como turista, mas para morar, a roupa no Brasil, porque elas não são apropriadas. Tem roupa aqui de qualidade, com preços razoáveis, e foi o que aconteceu. A gente chegou, nossa, é frio. E quando chegou o inverno, aí que a gente sentiu bem. Mas eu também nem pensei no clima, nem pensei no frio, acho que talvez por ignorância mesmo. Mas não, no clima não pensei 2 vezes, não. Clima não. E hoje em dia, a gente ama o frio. Eu adoro o inverno. Não me impede de sair, de explorar. Pelo contrário, eu até prefiro, porque é mais vazio. Mas eu amo o inverno. A gente se acostuma, né? Perguntaram por que a gente abriu um canal, mas eu acho que isso foi mais pergunta de amigo. A gente sempre gostou de viajar, a gente sempre gostou de explorar tanto Londres, Inglaterra, como a Europa, fora, né? E no nosso Instagram pessoal, os nossos amigos ficavam, nossa, vocês foram ali, onde vocês foram? Que dá essa dica. E eu sempre planejei os meus roteiros para mim, para os meus amigos, quem fosse viajar comigo, se dava muito bem. E eu passava adiante, já que já estava pronto. E eles falaram, nossa, mas isso aqui é profissional, vocês têm que fazer alguma coisa. E a gente tomou coragem
depois de muita insistência minha. Assim, ela me convenceu, eu morria de vergonha, ainda tem vergonha. E sim, a gente fez esse canal para compartilhar com vocês os nossos passeios por Londres, os nossos passeios pela Inglaterra, porque a gente gosta de explorar, a gente ama explorar cidades, vilarejos, lugares novos e as nossas viagens. Tem muita coisa no nosso site. Tá aqui o site, se você ainda não foi lá, vai lá dar uma olhada, tem muito roteiro disponibilizado para vocês, de muitas viagens antigas que a gente já fez e que a gente vai colocar lá para vocês. Aos pouquinhos a gente vai atualizando o site com roteiros, com dicas, porque tem muita gente pedindo, né, para a gente voltar para a Escócia, porque a gente já foi na Escócia, a gente fez de cabo a rabo uma road trip maravilhosa, pela Highlands. Mas, obviamente, a gente tinha canal, a gente filmou, então é uma pena, sabe? Mas, assim, a gente quer fazer de novo e, obviamente, agora tem que ter a gente tempo, vai filmar, e tem que ter tempo. Mas, assim, a gente tá anotando tudo. Então, as pessoas falam, vai pra Escócia, estamos anotando. Filma o Kensington Gardens, aqui, estamos anotando. Vai no Buckingham Palace, estamos anotando. Faz um vídeo no restaurante tal. Gente, a gente vai anotando tudo. Porque nós não somos blogueiras, né? YouTubers profissionais. Um adendo. A gente não é profissional. Não é profissional, vocês estão percebendo, né? Que não é, né? Não temos os melhores equipamentos. Bem caseiro, é porque a gente faz porque a gente gosta, porque a gente quer compartilhar as nossas dicas com vocês e elas são super verdadeiras. Dicas genuínas. A gente faz no nosso tempo livre, a gente faz nossas férias, a gente faz como um hobby, né? Então, a gente está aprendendo, né? As sugestões são importantes porque, de repente, a gente está pensando em fazer uma coisa, mas não é isso que vocês querem ver, entendeu? Vocês querem ver outra coisa. Então, manda que a gente anota tudo. De repente, assim, demora o vídeo aparecer, mas vem. E no site também tem dica de Londres, de Inglaterra, de preço de aluguel, de como comprar o Oyster Card. Tem todas essas informações logísticas, tudo lá. Porque a gente não traz muito aqui no canal, a gente fica mais focada nos passeios. Então era mais isso que a gente queria focar, né? O Reino Unido, né? Uma Inglaterra turística, né? Para quem vem a passear, para quem vem de férias. Mas a gente notou que as pessoas começaram a perguntar muita informação de Londres, muita informação da Inglaterra. Assim, se é isso mesmo que vocês querem, né? Além das viagens, podem dar ideias de vídeo e tal, que a gente faz, né? Eu acho que essas informações mais práticas mesmo a gente vai deixar no site. Daí vocês podem pesquisar, né? Voltar lá, olhar, ler de novo, quantas vezes vocês quiserem. E a última pergunta é: por que a gente foi morar no interior da Inglaterra? Por que a gente saiu de Londres e a gente veio para o interior da Inglaterra? Nós moramos em Londres durante 14 anos. Foram maravilhosos 14 anos. Nós aproveitamos muito, conhecemos Londres de cabo a rabo. Gente, me pergunte sobre Londres que eu entendo, eu conheço e amamos aquele lugar. Porém, né, como nem tudo são flores, Londres foi ficando diferente e também a gente percebeu que pelo valor que a gente pagava numa casa em Londres, a gente podia pagar o mesmo valor fora de Londres e muito maior, muito melhor. A gente fez essa troca. Claro que a gente percebeu que os nossos trabalhos, a gente começou a poder trabalhar mais de casa. Então, isso foi a facilidade, porque ambas trabalhamos ainda em Londres, mas a gente só vai ao escritório, assim, né? Uma vez, quando tem que ir, né? Com isso, a gente pode fazer a transição para ir para o interior. E eu queria fazer aqui um parêntese e dizer que interior da Inglaterra é interior da Inglaterra. É o que eles chamam aqui de zona rural, onde tem cavalinho, vaquinha, boizinho, carneirinhos. Não é porque eu vejo muita gente dizendo: eu moro no interior da Inglaterra. Moro onde? Eu moro em Manchester. Manchester? Não. Eu moro em Birmingham? Não. Isso são cidades fora de Londres. Existem várias cidades grandes que não só Londres, né? Liverpool, entre outras. Mas o interior da Inglaterra são as cidadezinhas, são os
vilarejos, são vilas, essas, né, lugarzinhos menores, que não tem nem supermercado, né? O supermercado mais próximo é daqui a 2 vilas. Mais ou menos assim, gente. Acho que foi uma decisão por qualidade de vida. Daí eu, pelo menos no meu trabalho, eu comecei a reparar que todos os ingleses, eu perguntava, mas você tá morando onde? Você mora onde? Eles falavam, ai, Londres, nem pensar, imagina, que isso, que horror. Falavam assim. E todos moravam fora, todos. Eu assim, gente, ela falou, nossa, aí eles começaram a dar dica, por que você não vê esse lugar? Por que você não vai dar uma olhada nesse lugar? E como a gente sempre, né, gostou de explorar, né, a gente sempre gostou de sair de Londres e ir explorar a Inglaterra, a gente começou a ver lugares muito legais. E quando a gente olhava, pô, peraí, isso aqui fica 1 hora de Londres, 1 hora e meia, sabe? E se você não tem que ir ao escritório todo dia, não tem por que você estar em Londres, sabe? Fica Você tá bem pagando mais caro, você tá morando mal, pelo menos assim que a gente pensou, entendeu? Mas eu tenho amigas que não saem de Londres porque são mais urbanas, entendeu? Porque querem abrir a porta, né? Poder ir ao shopping, poder ir passear nas lojas, poder ir ao restaurante e voltar a pé para casa. Ok, entendeu? pedir Mas um Uber, né? pedir um Uber, né? A gente Sim. sabe, se a gente né, sai, a gente tem que pensar como é que a gente vai voltar, né? Se tem trem Planejamento. para voltar, ou carro, né? Se tá muito escuro, né? Se tá nevando, como é que você, né? Entendeu? Tem uma logística diferente, mas obviamente hoje em dia a nossa vida também mudou, né? A gente não tá mais, né, Londres, vida louca, como a gente chegou aqui. Então, tudo tem as fases, sabe? Pra gente tá funcionando assim, eu não me arrependo. E tem vida além de Londres, tem muita coisa para fazer aqui fora que a gente mostra para vocês também. E existe uma lenda, né, que o interior é mais barato que Londres. Olha, gente, sinceramente, não. Eu, pelo menos, não tô economizando em nada morando aqui no interior. Como a gente já falou, é mais qualidade de vida. Mas você tem que colocar na balança se você for uma pessoa que mora no interior, mas que trabalha em Londres e precisa estar no escritório, no trabalho todos os dias, você tem que colocar aí o trem, porque o trem, né, transporte aqui na Inglaterra é caro. Acomodação, que as pessoas falam, elas não são mais baratas do que Londres. Vai depender também da localidade. Tem locais no interior que são equivalentes a preços de Londres, ou quem sabe até mais caros. E, por exemplo, a região que a gente mais adora, que é Cotswolds, é caríssima. Você tem mansões lá. E o consultáxi é caro, então. Exatamente. Então, eu acho que é um pouco de lenda. O interior é mais barato e tal. Dependendo, tem muita gente, como a minha irmã falou, tem gente que fala que mora no interior, mas não é interior, entendeu? É uma outra cidade que realmente pode ser um pouco mais barata que Londres. Mas hoje em dia, gente, com preço, as coisas aumentaram muito aqui. O mercado vai ser o mesmo preço em Londres, vai ser o mesmo preço aqui. É, preço tabelado. Então, sinceramente, eu não acho mais barato, não. Eu acho igual. Igual. Então é isso, gente. Essas foram as perguntas que mandaram. A gente, né, fez um resumão dos melhores momentos. São 16 anos. Se a gente ficar aqui contando, vai virar um podcast, né? E lembrando que são as nossas experiências, as nossas perspectivas. Foi assim com a gente, né? E é isso, né? Acho que fechou, né? Acho que foi, né? Acho que foi. Então, obrigada por assistirem. Obrigada por pedirem a nossa história. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não for inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve agora nesse canal, porque a gente vai mostrar Londres, Inglaterra e o mundo afora para vocês. Até a próxima. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.